Olá, seja muito bem-vindo ao Eu Atleta, seu compromisso semanal com a saúde. Meus convidados de hoje são André Fernandes, que é presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio, né? Do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Espírito Santo. Flávio Tolesani, ator e meu amigo de infância, de muito esporte, hein? Muito esporte, muito tempo já, né? Muito tempo. Algum esporte que você praticou lá na nossa época de São Paulo, Zona Sul, bicicleta, ficou até os dias de hoje, assim? Ah, ficou, sem dúvida ficou. Talvez uma intensidade diferente, mas ficou. A bicicleta era muito presente, né, naquela época. E era diferente, né? A bicicleta, a gente fazia bike cross, uma coisa que era radical em alguma medida. Improvisava. Né? E hoje eu tenho, acho que eu tenho um domínio na bicicleta bacana para eu poder andar, me deslocar, que aí hoje já uso como meio de transporte, ou lazer, ou um treino. É diferente. Você tem uma filha de quantos anos? Vai fazer 12 agora. 12 anos. Na nossa época a gente nem passava pela cabeça que existiria a internet. Então a gente não tinha muito o que fazer em casa, a gente saía e fazia muito esporte. Você conseguiu traduzir isso um pouco para sua filha? Eu acho que eu lamento um pouco, né? Porque essa mudança, a entrada da internet, ou a mudança até a segurança, né? A gente vivia na rua mesmo, a gente podia brincar à vontade, que os pais não tinham essa preocupação. E aí hoje com a internet, tudo, a geração da minha filha fica muito em casa, né? Fica muito no celular, no computador. Então tem um sedentarismo já precoce, né? A gente de cara era usar o corpo e hoje não. Então eu lamento um pouco, eu tento colocar ela em esporte, em atividades físicas, mas é diferente, né? Quer dizer, não é uma coisa tão espontânea. Tá. André, a educação física mudou muito de um tempo para cá na escola, assim? Hoje é a mesma coisa do que na nossa época, a gente tem 37 anos. Eu diria que a educação física escolar, ela precisa ser evoluída, né? Ainda temos muitas escolas que ainda seguem aquele método muito tradicional. Mas é óbvio que a movimentação de alguns profissionais já vão trazendo para a escola novidades, buscando os novos caminhos, novos rumos de atividade física. Eu estava vendo você falar exatamente essa questão hoje da internet. Né? Na internet, o jovem hoje, por exemplo, busca muito game. Né? E hoje já existem não só academias, mas como professores simulando games, né? Aí cada um dentro da sua possibilidade, alguns com tecnologia, outros sem tecnologia, mas simulando games em forma de exercício. Entendi. Então, ou seja, a criança vivenciando o que seria dentro de um game, mas fazendo o exercício físico. Que é uma forma de você atrair esse público que, como ele disse, está apaixonado pela internet. Utilizar a internet a favor do esporte. Exatamente. As aulas estão evoluindo para isso. Muito. Eu diria que as academias, né, elas vêm investindo muito em formatos de tecnologia, equipamentos. Hoje você encontra equipamentos com videogame, acoplado ao equipamento. Você encontra máquinas que são feitas até para crianças, é uma dúvida até que as pessoas têm, né? A criança pode fazer musculação? Claro que pode, obviamente respeitando alguns limites do fator idade, e já existem equipamentos de musculação, hoje miniaturas, para atender esse público infantil, porque normalmente a criança, para entrar num aparelho de musculação, ela não cabe no aparelho. O problema maior seria esse, não dela não poder fazer, mas é recomendado que faça, obviamente, sempre com a orientação ali de um profissional de educação física. André, hoje o exercício físico está muito presente nas mídias sociais. Como é que o CREF consegue controlar pessoas, perfis que postam treinos sem serem professores de educação física? Existe esse controle? Vocês estão conseguindo controlar isso ou não? Nós estamos trabalhando em função desse controle, né? É difícil, porque a internet é um meio aberto. Tem muitas pessoas hoje, né, pessoas famosas, né, que acabam buscando, assim, querendo colocar um pouco do seu dia a dia. Hoje ficou uma moda as pessoas falarem do seu dia a dia, e nesse dia a dia inclui alimentação e inclui exercício físico. E quando uma pessoa famosa coloca seu treino, né, mesmo ele estando orientado por um profissional, aquele treino é para essa pessoa. Aí o que acontece? Várias pessoas que seguem aquele famoso acabam achando que aquele treino vai fazer o mesmo efeito para ela. E isso não é uma verdade. Então o que a gente tem que tomar cuidado? Cada treino ele é feito para uma pessoa. Então não adianta você querer seguir uma pessoa que às vezes você pode ter, vou dar um exemplo, um simples problema de joelho. E aquele treino que aquela pessoa faz pode prejudicar o teu problema de joelho. É perigoso. E aí passa a ser perigoso, exatamente. Flávio, você costuma postar algum treino seu? Você vai bem com as mídias sociais? Você não curte muito? Cara, eu não vou muito bem com as mídias sociais. Eu sou bem recluso, eu fico muito na minha. Postar um treino, essas coisas, não, muito raramente. Vejo muito isso, muita gente faz, né?
E acho que tem uma responsabilidade muito grande aí, né, o que vocês estavam falando. Quer dizer, o que você posta tem que ver como é que isso vai ser recebido. Então tem as duas pontas, né, a forma que você posta e a forma que é recebida. Então... Porque as pessoas que te assistem, seus fãs, tal, as pessoas que acompanham o seu trabalho, elas querem saber também como que é seu dia a dia, né? O que você fez hoje, se você conseguiu, você quando vem gravar o Rio, se você dá uma corridinha na praia. Aliás, o que você faz hoje de esporte? Hoje, basicamente, o que eu faço com muita frequência, isso eu não largo, é corrida e natação. Isso eu faço. Acho que é fundamental para mim, isso trabalha meu corpo, minha mente, minha cabeça, principalmente. Assim. É muito difícil eu ir para um dia de gravação sem ter mexido o corpo de alguma forma. E é ruim, às vezes é muito cedo que eu tenho que ir e eu não consigo, então eu chego lá e sinto que está faltando alguma coisa, quer dizer, eu não despertei o meu corpo, minha cabeça ainda. Aí eu faço um alongamento, alguma coisa que minimamente me dê condições. Você tem algum limite que você, por exemplo, você não pode ficar muito forte, talvez, porque pode te atrapalhar no papel que você está fazendo agora, por exemplo. Você não poderia estar muito forte, né? Tem isso. Eu acho que tem uns disparates, né, umas coisas que não batem. Assim, eu não acho que é bom pro ator, a não ser que seja um papel muito específico, você está muito forte, muito grande. Ainda mais se for considerar essa novela que é de época. Então não existia naquela época esse tipo de corpo. Que hoje é um paradigma, né? Então não caberia para um advogado da idade dele estar muito malhado. Muito forte. E aí eu naturalmente já vim de um trabalho que eu tinha emagrecido, eu estava com um físico muito sem trabalhar, Foi né? em Verdades Secretas. Foi Verdades Secretas. Então eu já entrei e falei, opa, daqui eu posso ir só mais um pouco, eu não posso abusar, né? Não posso treinar muito. Então... Esse seu papel em Verdades Secretas, que era viciado em droga e tal, ele exigia mesmo você tinha que entrar muito no personagem. Isso atrapalhava no seu dia a dia de saúde? Você chega a incorporar tanto o personagem que você vivencia ele no seu dia a dia? Acho que tem um limite, né? Acho que a gente sim vivencia de alguma forma, mas não dá para influenciar. Influenciava na medida de que a gente trabalhava até as madrugadas, muitas vezes, então tinha uma diária muito longa. Mas não dá, assim, quer dizer, não era nada saudável o que a gente retratava lá, mas eu não posso mexer com a minha saúde, acho que não tem nada a ver. Claro, tem que emagrecer, não pode malhar, mas isso tem que fazer dentro de uma medida que seja saudável. Obrigado. Tem casos, sim, de amigos que, putz, vou fazer um drogado e aí vai fazer algum tipo de laboratório que seja com cigarro e não é isso, isso não leva a nada, quer dizer, isso não é arte, isso aí você está falando de outra coisa. E na sua carreira em teatro, que é muito extensa, tal, você já interpretou algum atleta? Atleta? Não. No Incêndios, né, que eu tenho feito, que eu faço aí, a gente está circulando, tem um momento que eu faço um treinador de boxe. Mas é um treinador, né, quer dizer, de fato o atleta é o que é treinado. Ele é um atleta que já passou da época dele e hoje ele está focado no treino. Só, não me lembro de outra ocasião, não. E André, como é que o Conselho consegue utilizar a mídia, por exemplo, como ferramenta para aperfeiçoar a qualidade da saúde, da educação física no país? Assim? Sim, o Conselho ele usa das redes sociais, claro, nós temos não só o site do Conselho, né, que é o cref1.org.br, mas faz uso das redes sociais também, programas como o seu, né, que toda essa aparição, né, toda vez que tem alguém que fale, né, sobre atividade física, a importância de um profissional de educação física, a importância da prática do exercício, de uma certa forma está protegendo, né, a profissão e, obviamente, a própria sociedade no intuito de levar, porque hoje eu acho que é sabido por todos que é importante se fazer um exercício físico. É importante. Né? Não tem como. Agora, tem muita coisa que, às vezes, as pessoas não sabem. Se tem uma academia no condomínio, necessariamente você tem que ter um instrutor lá? Como é que funciona isso? Qualquer local que tenha uma atividade física, é obrigatório ter um profissional de educação física ali fazendo orientação. Vou fazer uma comparação aqui, se você colocar uma cadeira de dentista num local público ou até num condomínio e falar assim, olha, quem quiser tratar dos dentes, pode ali tratar que temos uma cadeira de dentista. É a mesma relação de hotéis, condomínios, locais, qualquer um, que coloque equipamentos para as pessoas fazerem exercício. Ou seja, eu estou criando uma comparação, porque muitas pessoas às vezes viram um equipamento e eu sei fazer. Esse sei fazer é que é o perigo para quem não conhece, porque é aí que começa a dar os problemas de microlesões a problemas mais sérios, podendo levar até a morte.
E esse é o perigo das redes sociais. Esse é o perigo das redes sociais, que de uma certa forma acabam dando algum tipo de orientação, né? Eu diria que tem profissionais em redes sociais usando as redes sociais como uma forma de orientação. Tá. Ou seja, uma forma de orientação não. Na verdade, dando orientações gerais para que essa pessoa busque esse profissional para que faça a orientação específica. É um estímulo só. É um estímulo. Quem não é profissional é que é o problema. É o cara que dá aquela orientação específica. Olha, faça isso dessa forma e essa forma daquele jeito pode atender a um, a dois, mas não atende a todos. E aí que as pessoas podem se dar mão. Eu preciso aprender também, porque vira e mexe eu posto alguma coisa de um treino meu. Sim. Como deveria ser um post desse? Vamos aproveitar que o Flávio está aqui, que é conhecido, é famosão e tal. O Flávio não usa muito isso, mas como que seria um post saudável? Vamos fazer as verdades secretas do Flávio. Tá aqui o celular? Vamos fazer o que eu posso postar, né? Vamos supor que você postou hoje que você treinei ombro. Tá. Tenta escrever alguma coisa. Como que você escreveria? Até o seu treino, o teu último treino, posta o seu Meu último treino? Seria interessante. E aí o que acontece? Né, o Flávio, uma pessoa muito famosa, o que vai acontecer? Todos os seguidores dele, a tendência, né, vamos ver se vai acontecer isso, mas qual é a tendência? Pô, o Flávio fez isso, vou copiar. Eu vou copiar. Ou seja, mas aquilo ali foi bom para o Flávio. Ou seja, o Flávio, acredito que esse treino que ele fez, ele teve uma orientação. Teve um profissional de educação física por trás desse treino. Porém, essa pessoa que vai seguir o treino dele não tem o mesmo corpo, não tem a mesma fisiologia, a mesma biomecânica do Flávio. Resumindo, as chances de darem errado são muito grandes. Vamos supor, você treinou o quê, Flavião? Treinei ombro e bíceps. Tá, ombro e bíceps. O que você escreveria aí? Vamos lá, um treino incrível de ombro e bíceps. Feito hoje. Foram quantas séries? Onde as pessoas colocam quantas vezes foram feitas. 3 séries de tanto, quantas repetições. 3 séries de, sei lá, de elevação lateral e elevação. Tá. Se ele colocasse isso, é um post saudável? Por exemplo, ele como cidadão, não há problema nenhum ele colocar o que ele fez. Ou seja, ele não está cometendo nenhum ato ilícito. O problema é por ele ser uma pessoa famosa, vai influenciar. Que essa atitude dele acaba influenciando pessoas que não têm talvez um conhecimento um pouco maior para entender que aquele é o treino dele. E acredito, vou fazer o que o Flávio fez e vou tentar seguir a mesma coisa. E aí é que pode dar problema. Como é que seria esse mesmo post do Flávio de maneira saudável? Talvez ele colocar treino realizado sob orientação do profissional tal, fazendo uma referencial para mim. Ou seja, fazendo mais ou menos o que as pessoas falaram, cuidado, não usem esse treino de outra forma, né? Ou seja, esse treino foi feito para mim e não para você. Então seriam assim, treinei ombro, treino excelente de ombro, feito, obrigado meu instrutor tal. Pode ser, de uma forma informal, perfeito. Vamos tirar a foto que a gente vai postar esse treino daqui. Vamos lá. Faz uma... Isso, garoto! Ele vai postar, você pode entrar aí. Já. Como que é? @Flávio Tolesani? Flávio Tolesani. Flávio Tolesani. Vamos ver o efeito, né? Vamos ver o efeito. Ou seja, então o post saudável é esse. Treinei ombro, minha corrida foi feita, pode até dizer, corri 10 km. Pode. Ele, na verdade, ele poderia colocar o que ele quisesse, desde que ele não colocasse a orientação. Entendi. Por exemplo, o que o Flávio não poderia fazer? Ele fala assim, olha, recomendo que vocês... Porque a partir do momento que ele recomenda ou orienta, na verdade, ele começaria a entrar em um exercício legal da profissão. Entendi. Porque aí ele passa a orientar algo que não caberia a ele fazer, ou seja, sim um profissional de educação física. Então agora, dele postar o treino dele, nós como conselho, qualquer órgão de fiscalização, não cabe a nós fiscalizar porque ele postou o treino dele, ou o que ele comeu, né? Ou seja, isso não é uma função do conselho. Vocês querem que o meu post seja responsável ou irresponsável? Qual que é o teste? Pode ser responsável, melhor. Responsável, né? Vamos fazer a coisa séria. Não vai influenciar errado. Como que eu ponho aqui? Treino orientado pelo professor tal, ou na academia tal, se você quiser fazer uma propaganda na academia tal, ou de acordo com o meu profissional de educação física. E botaria uma recomendação, olha só. Pronto para minhas gravações. Quem quer seguir o meu exemplo, busque uma orientação.
né? Vocês acham que é legal, né? Quem quer seguir qual é o exemplo que ele está dando Tem que ser nessa linha, né? Sim, o Flávio, nesse momento, ele está dando um bom exemplo. Olha, ele é um artista famoso, está mostrando para as pessoas que ele pratica exercício físico, mas tem uma orientação por trás. É sempre legal dar uma moralzinha pro professor de educação física, inclusive, né? Claro, ainda nos não ajuda, porque né? ele é o seu parceiro, porque realmente você dá embasamento ao seu treino, Claro, a pessoa claro. sabe que você está sendo orientado Perfeito. e está sendo correto. Não, e de uma certa forma, eu diria assim, uma postagem como essa, dando essa pequena dica, ele não só evita que as pessoas façam uma coisa errada, mas ele acaba estimulando aquelas pessoas que estão sedentárias. Que é o lado bom. Esse é o lado bom, né? Que acaba aquela pessoa que estava assim, precisando de uma força a mais. Tá. Então, um comentário do Flávio, que tem um impacto muito grande na mídia, com certeza ele tiraria muitas pessoas do sofá na prática do exercício. Mas aí só falta o final do caminho, ou seja, busca um profissional de educação física, né? E esse é um detalhezinho, talvez, que falta. Uma orientação que eu daria a todos os artistas, como o Flávio, a quando postarem alguma coisa, sempre encaminha um profissional, a uma orientação segura. Legal. Né? Foi dada a dica aí, então agora a gente não erra mais, né? Com certeza. Como é que está a educação física no Brasil? Vocês, aqui no Rio, foi o primeiro conselho. Sim, foi o primeiro a se organizar no Brasil. A se organizar. Por isso que o CREF1, né? Ah, entendi. E vocês estão conseguindo expandir para o Brasil inteiro ou ainda não? Sim, temos vários conselhos pelo Brasil, né? O CREF1 ele é responsável pelo estado do Rio e o Espírito Santo, mas eu posso dizer com total certeza, né? A profissão está regulamentada há 17 anos. Então, se você pegar 17 anos atrás, o que acontecia com a educação física, ou seja, qualquer um dava aula de educação física. Né? Ou seja, você entrava em uma academia, tinha uma pessoa sem formação nenhuma, apenas por ser um ex-marombeiro ou um ex-fisiculturista, alguma coisa desse tipo, essas eram as pessoas que davam orientação. Ou seja, a pessoa não conhecia de anatomia, de biomecânica, de fisiologia e muitas vezes por ter um corpo forte, as pessoas buscavam aquela orientação. Os riscos eram absurdos. Com a evolução da profissão, com a regulamentação, ou seja, nesses últimos 17 anos, mudou muito isso. Não vou dizer que não tenha erro, claro que tem. Tanto que a fiscalização ainda pega algumas falhas em alguns locais. Porém, mudou o conceito. Você vê hoje que a mídia, revistas e etc. falam constantemente, os artistas inclusive, da prática do exercício físico. Né? Hoje é um conceito praticar-se algum tipo de atividade física. A gente pode dizer que a gente está no auge da chegando ao auge. Chegando ao auge. Eu diria que ainda temos algumas metas a atingir, mas rumo ao auge, rumo ao auge. Aliás, o futebolzinho de fim de semana é perigoso, né? O cara só faz isso. Eu vou dizer o futebol, eu vou dizer o atleta de fim de semana. Né? Aquele cara que não fez nada a semana inteira, aí chega no domingo ele resolve jogar bola, nadar, frescobol e ainda inventa algumas atividades. Esse é o cara que está, na verdade, sob risco de ter algum problema sério até vir à morte. Quer dizer, a minha orientação é: pratique alguma coisa ao longo, sob orientação, para aí sim o teu fim de semana ser ou mais intenso, ou talvez menos intenso, de acordo com a orientação do profissional. Entendi. Agora, você já tentou alguma modalidade nova, dessas crossfit, essas coisas? Já tentou assim, não? Eu fiz durante um tempo e adoro. Funcional, um treino funcional na areia, na praia. Um tempo que eu estava morando aqui no Rio, num lugar que tinha. É delicioso. Para quem é de São Paulo ainda, então, quer dizer, tá fazendo um treino que é muito bom pro corpo, mexe tudo. Você tá na praia, você tem o horizonte, que eu brinquei com vocês antes, São Paulo a gente não tem horizonte. Então o treino me alimentava demais, quer dizer, não só trabalhava o corpo, como eu tinha o que ver, o que olhar, sol. Então essa é a única modalidade dessas novas, né, relativamente novas, que eu experimentei. Eu sempre fui, você comentou agora da academia, né, lá atrás, na minha adolescência eu treinava numa academia que não tinha supervisão nenhuma. Era comandada por um cara fortão e eu ficava lá. Quer dizer, a gente aprendia e se virava. Tinha muita lesão, tinha semana que você não podia treinar porque estava doendo. Era uma responsabilidade, né? E a gente vê isso hoje, né, na verdade. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes. E tem um resquício, né? Posso fazer uma pergunta e confessar aqui? Eu faço treinos com supervisão na academia, agora eu corro e nado, sem supervisão. Estou errado, né? O que acontece até, Flávio, na verdade, você é parte de uma grande massa da população que faz treinos na rua, normalmente, né, sem nenhum tipo de orientação. É perigoso.
Né? Se você falar assim, André, mas é melhor esse cara correr sem orientação ou não correr? Ficar sedentário. É um risco grande, né? Ou ficar sedentário. Se você for perguntar para mim, melhor fazer exercício ou não fazer exercício? Pô, fazer exercício vai ser mais saudável. Mas tente buscar algum tipo de orientação. Muitas vezes as pessoas ficam com um problema em relação ao personal. Né? Por exemplo, é obrigatório ter um personal? Não. Né? Você não é obrigatório. Todo local que tem atividade física tem que ter um profissional de educação física. Mas na rua é difícil. Você conseguiu, por exemplo, aqui no Rio é muito comum, a praia do Rio de Janeiro, ela está até segmentada, tem vários profissionais de educação física atuando com treinamento funcional, escolinha de esportes, etc. Inclusive vocês controlam lá também. É, controlado, fazemos fiscalização e tudo. Então você tem vários profissionais de excelência fazendo ótimos trabalhos em praia. Mas qual é o problema? Tem muitas pessoas que vão para a praia e sem nenhum tipo de orientação. A minha dica é, até esses profissionais que estão ali na orla, poderiam ser algum profissional que você buscar algum tipo de orientação, que não precisa contratá-lo como um personal, que talvez fique um pouco mais caro, estamos numa época de crise, né? Fica difícil para todo mundo, mas poderia buscar algum tipo de orientação. Olha, correr como, quanto, a que velocidade, a que frequência, que não seja uma pessoa com acompanhamento diário, que seria o ideal, mas que tenha algum tipo de acompanhamento mínimo para a pessoa poder começar a fazer o exercício. Talvez é o que falta aí para o Flávio. Até você faz em academia, né? Faço em academia. Esse profissional que te atende na academia, ele poderia te dar algumas dicas e orientações para esse teu a mais que você faz à praia. Incorporar no treinamento dele. Seria aí um padrão ideal. No mínimo eu passar isso para ele, né? Para que eu não chegue para treinar e ele achar que eu não fiz nada no Exatamente. Dia, você relatar, falar assim, olha, eu vou para o Rio esse final de semana e eu pretendo correr na praia, nadar, fazer alguma coisa. O que você me orienta? Ou seja, seria basicamente ele buscar, aí esse profissional que atende ele na academia já dá mais ou menos o caminho para ele. Aí, questão de custos, etc., é uma negociação individual. Mas é possível acontecer isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Flávio, você está na novela Eita Mundo Bom. Isso. Todo dia. Eita Mundo Bom, estamos malhando lá. Advogado, né? O advogado, corretinho, e tocando lá, né? Nas brechas um treinozinho vai bem. Obrigado pela presença, hein? Eu que agradeço. Valeu. André, CREF 1, que é atuado, o que você orientaria para quem está assistindo? Olha, minha dica a todos, né? Façam algum tipo de atividade física, busquem a prática do exercício, mas sempre sob a orientação de um profissional de educação física. Vai ser a melhor coisa para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Agora a gente já sabe até fazer post, eu também sei, eu vou melhorar meus posts. A vocês de casa, muito obrigado. Mais informações no site euatleta.com. Até semana que vem. Tchau.